E aí, pessoal, tudo bem? Bom, faz um tempinho que eu estou pensando em trazer um conteúdo em física relacionado à minha área de interesse, né? Relatividade geral, cosmologia, teoria de campos, de uma forma mais formal, um pouco mais completa aqui pro Instagram. E eu vou fazer isso aqui como experiência. E pela buscando as formas mais interessantes, mais práticas de fazer isso. Aí hoje eu queria apresentar aqui, né? Deixar gravado uma apresentação que eu fiz na 22ª ENASH, que era o Encontro Nacional de Astronomia, aconteceu ano passado na cidade de Sobral, que foi basicamente o meu TCC, certo? Meu trabalho de conclusão de curso foi na área de cosmologia, onde eu falei sobre a cosmologia newtoniana, que seria uma alternativa didática para se ensinar cosmologia na graduação, certo? Pois bem, esse trabalho aqui, ele constitui-se simplesmente em uma descrição de como é possível introduzir um aluno de graduação que nunca tenha estudado na vida relatividade geral ao estudo da cosmologia. A relatividade geral, ela está, ela é um fundamento da cosmologia moderna, certo? A cosmologia moderna, ela se iniciou no começo do século passado com o desenvolvimento da relatividade geral. Então, ela tem mais ou menos 100 anos, certo? Há mais ou menos 100 anos as pessoas têm conseguido tratar a origem do universo de uma forma científica. Então, foi mais ou menos lá pelo ano de 1917 que Einstein aplicou a sua teoria da gravitação, a relatividade geral, ao universo como um todo e desenvolveu um modelo cosmológico. Nos anos que se seguiram, vários físicos, astrônomos fizeram seus modelos cosmológicos, certo? E de lá para cá, muita coisa aconteceu, muita coisa interessante, e a cosmologia conseguiu evoluir bastante, conseguiu explicar muitas coisas novas, tá certo? E lá pela década de 30, um cara chamado Edward Milne, ele teve uma ideia muito interessante. Ele teve a ideia de aplicar a mecânica newtoniana, a física básica, a física antes de Einstein, na cosmologia. E conseguiu chegar aos mesmos resultados que Einstein, de uma forma diferente, de uma forma aproximada. E ele esperava que isso poderia ser usado para vários fins, certo? Nós vamos não seguir à risca o que Milne fez nos seus trabalhos, tá certo? Nós vamos usar essa metodologia dele de uma forma mais didática, certo? Realmente uma coisa mais voltada para o ensino. Porque a cosmologia, se torna uma coisa difícil de ser ensinada de uma forma mais correta, porque ela precisa da relatividade geral. E uma pessoa que não estudou relatividade geral não vai conseguir ter tanto proveito, tá certo? E relatividade geral é uma coisa que leva um tempinho para você aprender, certo? Mas tem essa forma aqui que nós encontramos de ensinar relatividade geral, ensinar cosmologia, evitando por enquanto a relatividade geral, certo? Então vamos lá. Primeiro, o que é cosmologia? A cosmologia, né, o nome cosmologia, ela vem de duas palavras gregas, né? Cosmos, significa universo, universo ordenado, e logia, né, palavra, razão ou também ciência. Então a cosmologia é a investigação racional das origens do universo, da sua evolução, da sua estrutura, e ela é uma tentativa também de prever o seu destino, como será o nosso universo no futuro. Essas questões de origem do mundo, por muito tempo, foi ligado à filosofia, à teologia. E a ciência não tinha ainda a capacidade de abarcar esses assuntos, né? Mas com a relatividade geral foi possível a dar a sua contribuição. Ela não trouxe todas as respostas para isso, certo? Porque a gente sabe que a ciências naturais, elas têm uma área de atuação, certo? E existem coisas relacionadas a propósito, intenção, verdades metafísicas, que a ciência não pode abarcar, ela pode explicar, certo? Então, não estou querendo trazer aqui a resposta final a todas as coisas. Isso é uma coisa bem complicada e vai nos deixar isso para outro dia, tá certo? Então,
É cosmologia moderna, essa investigação da ciência sobre as nossas origens do universo como um todo, ela tem mais ou menos 100 anos, certo? Pois bem, ela está fundamentada numa coisa chamada princípio cosmológico. Para que você entenda qual é a necessidade do princípio cosmológico, pense no seguinte: pense que você é um geógrafo e que você deseja criar uma descrição de todos os relevos da Terra. Só que detalhe, você só conhece o Ceará. Você só sabe que o Ceará existe. Como é que você ia conseguir fazer isso? É porque o Ceará não tem vulcão, o Ceará não tem cordilheiras, abismos e tal. A sua descrição dos relevos da Terra, como geógrafo, seria limitada à geografia que o Ceará possui. Então não ia dar certo. Então imagina só o universo. Se o universo que nós conseguimos observar daqui da Terra fosse apenas uma coisa muito pequena, que realmente é pequena, mas fosse uma coisa muito limitada, não faria sentido você fazer uma tentativa de fazer uma cosmologia, porque você apenas ia descrever o universo que você observa. E o universo que nós não observamos? Então a gente propõe um princípio cosmológico, que é o seguinte: o universo possui duas propriedades. O universo é homogêneo. Em qualquer lugar que eu esteja do universo, eu vou observar os mesmos fenômenos, eu vou observar a mesma densidade, certo? As mesmas leis físicas, tudo. O universo é igual em qualquer ponto. E segundo, ele é isotrópico. Ou seja, em qualquer lugar que eu observe, qualquer linha divisada, em qualquer direção do céu que eu observe o universo, eu vou observar o mesmo universo. Então, o universo é homogêneo e o universo é isotrópico. Se o universo é homogêneo e isotrópico, eu posso observar o universo daqui da Terra e todas as informações, todas as leis que eu desenvolver aqui na Terra, das minhas observações, serão possíveis ser aplicadas em qualquer lugar do universo. Certo? Se isso é verdade, faz sentido fazer cosmologia. Então, como é que a gente sabe se isso é verdade se a gente não consegue observar todo o universo? Bom, existem boas observações e bons resultados observacionais, né, observações, que dizem que para medidas cosmológicas, ou seja, com mais de 300 mil parsecs, parsecs é uma de distância bem grande, não estou lembrando exatamente quanto é, mas é bem grande. Quando você observa o universo em larga escala, em escala cosmológica, essas condições de isotropia e homogeneidade são satisfeitas. Então a gente acredita que para o universo de um modo grande, o universo é isotrópico. O universo pequeno, tipo sistema solar, não é isotrópico. A maior parte da massa do sistema solar está no Sol. Então temos uma grande inemogeneidade. Ele também não é isotrópico. Nem a nossa galáxia é isotrópica. Mas quando você pega o universo em larga escala, o universo se torna isotrópico, certo? Pois bem, e segundo, está fundamentado na teoria da relatividade geral de Einstein. A teoria da relatividade geral de Einstein é uma teoria da gravitação. Ele explica a gravitação, né, a gravidade, não como uma força, mas como um efeito geométrico do universo. Na relatividade geral, toda forma de energia, a luz, a matéria, a pressão, o próprio campo gravitacional são fontes de energia e são fontes de gravitação. Então, a matéria e energia, ela age sobre o espaço curvando. É como se você estendesse uma rede e botasse uma pedra no meio. Ela vai curvar, né? Certo? Então, isso que a matéria faz no espaço e tempo. Ele curva o espaço-tempo. E a matéria que está em volta, tá contida nesse espaço-tempo, ela também é influenciada pela curvatura do universo. É tipo o Sol. O Sol curva o espaço em volta dele e os planetas estão orbitando em volta dessa curvatura. Toda fonte de matéria, de energia, ela curva o espaço. Só que a força gravitacional é uma força muito fraca, em larga escala, certo? Então a massa de um clipe não vai me influenciar, porque é uma massa muito pequena e a minha massa também é pequena. Mas a massa de uma estrela que é gigantesca influencia um clipe, me influencia. Ou a massa do planeta, como por exemplo a Terra, certo? Certo? Então, o problema que nós estamos tratando aqui é como ensinar cosmologia sem relatividade geral. Cara, relatividade geral é complicada. A matemática dela é complicada.
A teoria dela não é tanto, né, os conceitos, mas a matemática é muito complicada. Ela envolve tensores, geometria diferencial, variedades diferenciais, geometria de Riemann, um bocado de coisa muito complicada que leva um tempo para nós aprender, certo? Mas uma coisa muito interessante, é uma coisa muito bonita, né? A relatividade geral é a teoria física mais linda já desenvolvida pelo homem. E a nossa solução é usar a metodologia devida a Milne, em que nós vamos usar princípios da física clássica, princípios da física que nós estudamos já no ensino médio e nos primeiros anos da graduação para estudar cosmologia, ok? Pessoal, muitos livros introdutórios, eles costumam introduzir o aluno usando essa metodologia, tá certo? Não é uma coisa inventada por mim ou uma coisa pouco usada. A maioria dos livros introdutórios à cosmologia, eles usam essa abordagem. Andrew Liddy, ele diz o seguinte no seu livro: é perfeitamente possível estudar cosmologia sem ter aprendido a relatividade geral. Na verdade, a equação mais crucial, a equação de Friedmann, que descreve a expansão do universo, acaba por ser a mesma quando derivada da teoria de Newton, do que quando é derivada da relatividade geral. A Barbara Ryden diz: no limite de potenciais fracos e curvatura espacial desprezível, é permitido alternar entre um ponto de vista newtoniano e um ponto de vista relativista, quando for conveniente. Eu vou frequentemente estar adotando a visão newtoniana da gravidade neste livro, porque em muitos contextos é matematicamente mais simples e conceitualmente familiar. Então, basicamente, o poder dessa abordagem é isso: uma matemática simples e conceitos familiares ao estudante. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, tem que imaginar um universo, tá certo? Então, vamos considerar um universo que seja newtoniano, certo? Ou seja, baixas velocidades, sem curvatura, espaço e tempo separados, tempo absoluto, ok? Um universo infinito, sem bordas, nem limites, que satisfaz o princípio cosmológico, certo? E vai ser um universo que vai ser preenchido por matéria não relativística, ou seja, uma matéria fria, que não está em velocidade próxima da luz, e radiação, fótons, partículas sem massa, que viajam na velocidade da luz, tá certo? É claro que isso é uma grande aproximação. A luz, ela também causa gravidade, por ser uma energia. O fóton não tem massa, porém tem momento, ok? Então ele também causa curvatura, embora seja pequena, certo? Então, desse universo infinito, nós vamos separar uma distribuição esférica de massa m com um raio r e vamos colocar uma matériazinha. Queria poder dar um zoom aqui, não sei se dá. Mas enfim, dá sim. Pronto, aqui, ó. Uma distribuição esférica de massa. O universo ele vai ser infinito. Só que a gente vai selecionar uma porção, uma distribuição esférica desse universo. Só essa massa cinza aqui, tá certo? É uma esfera. E tem uma massazinha mzinho pequeno aqui. E esse vai ser o raio dessa esfera. E nós vamos observar como é que essa porção de universo evolui com o tempo, que vai ser a própria evolução do universo, ok? Existe um teorema da relatividade geral, que é o teorema de Birkhoff, que ele nos possibilita fazer isso. O movimento dessa esfera aqui, dessa distribuição esférica, ela é determinada apenas pelo material dentro dela. Quero que vocês entendam isso. Essa esfera não é exatamente somente o universo. Tem universo fora dessa esfera, tá certo? Mas nós vamos examinar apenas a evolução dessa esfera, ok? Então vamos lá. Na cosmologia, a gente usa um negócio chamado fator de escala, que está ligado ao sistema de coordenadas comóveis. Vocês veem aqui essa figura, que ela é como fosse uma grade, né? Um gradeado que ela está crescendo. Você imagina que elas fossem elásticas, né? E cada nó dessa rede, vamos dizer que uma rede, ela é como se fosse uma galáxia. E o universo está em expansão. Vamos comentar já isso, né? O universo está aumentando e está crescendo. Então, a distância entre as galáxias está aumentando.
Porém, nós vamos dizer que elas ocupam sempre o mesmo ponto. É como se tivesse uma rede elástica e cada nó fosse uma galáxia. Quando eu puxo ela, eu estico, elas continuam no mesmo ponto, né? O mesmo número de nós entre um ponto e outro vai ser o mesmo, porém a distância entre eles aumenta. Isso é chamado a coordenadas comóveis. E elas nos permitem examinar a expansão ou contração do universo a partir do fator de escala, que é esse A, né, esse ADT. Então, R, o raio do universo, em determinado momento, é igual a X, o tamanho que ele tinha no passado, em um certo momento, vezes A de T. E A de T é o fator de escala. Eu não vou querer saber quanto é o tamanho do universo, o raio do universo. Não, eu quero saber como é que A de T evolui. Porque o A de T ele vai me dar a taxa de expansão do universo. É simplesmente isso. Então, Albert Einstein ele desenvolveu um modelo de universo que era um universo estático, um universo que não evoluía com o tempo, e porque não fazia muito sentido pensar que o universo evoluía naquele tempo, que ele estava em expansão ou contração. Embora ele tivesse chegado no resultado que o universo poderia estar se contraindo ou se expandindo. Aí ele fez uma maracutaia lá com as equações e fez uma coisa que a gente gosta de chamar de hipótese ad hoc, né? Que é um nome chique para chute. Ele chutou que o universo possui uma, uma componente que deixasse o universo estático. Porque é o seguinte, a gravidade é só atrai, né? Então, se o universo fosse fechado, fosse um universo finito, com uma bola, ele deveria cair sobre si mesmo, colapsar, porque a gravidade é apenas atrativa. Então, ele supôs que o universo possuísse um negócio chamado constante cosmológica, que fosse uma gravidade, digamos, negativa, uma antigravidade, que iria causar não uma atração, mas uma repulsão da matéria. E ia permanecer, deixar o universo estático. Isso é possível, porém o universo. Na verdade, isso não é possível. O universo acaba se tornando um universo em desequilíbrio. É um universo. Agora estou fugindo da palavra. Mas seria um universo que ou ele iria se contrair, né? Até virar um buraco negro gigante, né? Ou ia se expandir para sempre, né? Não era não tinha estabilidade, pronto. Seria um universo instável. Ele não poderia ser estático, beleza? Então, um cara chamado, um meteorologista russo chamado Alexander Friedman, ele em 1922 ele pegou as equações de Einstein e conseguiu encontrar soluções dinâmicas para o universo, em que o universo realmente evoluía se expandindo ou se contraindo, né? Esse primeiro rapaz aí da foto de óculos e cavanhaque. E em 1928, um padre cosmólogo, se não me engano também engenheiro civil, né? O homem era tudo, chamado Georges Lemaitre, ele era belga. Ele supôs, ele aceitou, né, que o universo era dinâmico, estava em evolução, contração e expansão, e fez toda uma modelagem, né, os modelos cosmológicos de universo em expansão, que incluía um universo com início. Né? Ele é chamado do pai da teoria do Big Bang, porque ele foi o primeiro cara a propor um modelo de início do universo. Tá certo? Isso aí no final da década de 30. Certo? Pois bem, para fazer uma descrição do universo, eu tenho que, logicamente, arrumar algumas equações que me mostrem como é que o universo evolui. As equações que Friedman conseguiu, e também Lemaitre conseguiu posteriormente, levam o nome de equações de Friedman. São três equações. Vemos aí a equação 2, 3 e 4. A equação 2 ela é a equação que mede a taxa de expansão do universo. Esse Azinho aqui, como vocês devem lembrar, é o fator de escala, que mede a taxa de expansão, de evolução do universo. Esse Azinho aí, com uma bolinha em cima, ela é a derivada de A em relação ao tempo. Ou seja, é a taxa que ele muda com o tempo. Certo? Então, A pontinho dividido por A
M dá a taxa de expansão, dá a taxa de expansão do universo. Ele é uma função de ρ, né? Aí nós vemos aí 8π sobre 3, g vezes ρ. Ρ é a densidade do universo, menos k vezes c ao quadrado, c é a velocidade da luz, dividido por a ao quadrado, fator de escala. Esse k é uma constante que está relacionada à geometria do universo. A segunda equação é a equação que relaciona a variação de densidade do universo, né, essa derivada de ρ, com a pressão, Pzão é a pressão do universo, né, sobre c ao quadrado mais ρ, ρ que é a densidade. Então, a variação da densidade do universo está associada também, né, àquela mesma taxa de expansão, A ponto sobre A, e beleza. Você vê que quando você deixa ρ sozinho e bota o resto da equação para o outro lado, fica o outro lado negativo. Considerando que a taxa de expansão do universo é positiva, o universo está evoluindo, está aumentando, ele vai ter a derivada de ρ vai ser negativa. Isso significa que a densidade diminui conforme o tempo, que é a lógica. Se o universo está expandindo, você tem um volume maior que vai dividir a mesma massa, o mesmo conteúdo de matéria. Logicamente, você vai ter uma densidade menor. Essa densidade aí está incluída a densidade de matéria e densidade de radiação, beleza? E a última equação é a equação da aceleração. O A sobre 2 pontos é a aceleração, né? Um ponto é a velocidade, né? A primeira derivada, a velocidade. 2 pontos é a aceleração. Então temos aí a aceleração do universo, que tem até um sinal negativo. Né? Temos aí menos 4π sobre 3 vezes g vezes ρ mais 3p sobre c ao quadrado. Então, em determinadas condições de ρ e p, vamos ver que ρ e p têm uma certa relação. Se uma determinada relação for satisfeita, o universo está em desaceleração. Então, o universo está expandindo, só que está desacelerado. Ou o universo pode estar acelerado. Se essa taxa de aceleração A, 2 pontos sobre A, for positivo, o universo está acelerado. Aí, cara, como é que a gente conseguiu chegar a essas equações? Vou te mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver. Tá. Esse aqui é o meu TCC, nessa pequena monografia de 75 páginas, que fui eu que fiz, não paguei ninguém para fazer, mas paguei com a alma. Universo Newtoniano, uma ferramenta didática para o ensino de cosmologia na graduação. Certo? Tá aqui minha banca e tal, meus agradecimentos. Deixa eu ver aqui onde foi que eu botei essas equações. Tá aqui, equação da expansão, página 44. Pá, 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 pá. É uma forma bem fácil de você encontrar isso, não é muito difícil não. Tá aqui aquela bolinha que nós vimos anteriormente. Tá aqui, equação de expansão. Você começa com a conservação da energia. Esse primeiro termo aqui é a energia cinética, né? 1 meio vezes r ponto ao quadrado, velocidade, menos g, mzão vezes m sobre r igual a E. Energia cinética mais energia potencial gravitacional, que é negativa. Nós fazemos esses trabalhos aqui, dividindo por r ao quadrado, substituindo m como 4π vezes r ao cubo sobre 3 vezes ρ, é uma esfera, então isso aqui é a massa de uma esfera com uma determinada densidade. Obtemos isso daqui, e com os trabalhinhos aqui, introduzindo as coordenadas comóveis, nós vamos chegar àquela equação. Pá, onde eu defini c ao quadrado vezes k igual a 2E energia sobre m sobre x ao quadrado, que seria o raio do universo, beleza? Quem quiser, eu vou deixar aqui meu e-mail, eu mando para vocês. Quem quiser dar uma olhadinha, perdoando os erros ortográficos aí, eu deixo olhar. Então você vê que essa constante K, que é uma constante que está relacionada à geometria, ela está associada ao conteúdo de energia do universo e à matéria. Certo? E temos aqui a segunda equação, é a equação do fluido cósmico. Nós partimos da primeira lei da termodinâmica, que diz que dE mais PDV é igual a TdS. Em outras palavras, energia interna é igual ao calor, T vezes ds é o calor, né? Menos o trabalho, que é PDV. S é a entropia. TdS é igual ao calor, beleza? Tal.
E nós vamos fazendo esses trabalhos aqui, vamos trabalhando essa equação, tá? Então você pode tirar uns print aí para depois acompanhar de uma forma mais devagar. Encontramos esta equação aqui, que é a equação do fluido cósmico. E para terminar, depois temos a equação da aceleração, que é uma forminha um pouco mais complicada de ser obtida, mas nem tanto. Nós chegamos a essa fórmula aqui que dá a aceleração do universo. Ok? Pois bem, voltando aqui para a nossa apresentação. Então, essas são as equações de Friedmann. Sobre a geometria do universo. O princípio cosmológico ele é satisfeito apenas por três geometrias. Uma geometria fechada, que é quando você tem aquele K que aparece naquelas equações, ele pode ter um valor positivo, um valor negativo ou ser igual a zero. Dependendo do valor que ele tem, você tem uma geometria diferente. Aí você pode me perguntar, mas Jardel, a física de Newton, ela não contemplava a curvatura do universo. Realmente não contemplava. E na mecânica newtoniana, aquele K fica sem nenhum significado. Na verdade, tem sim um significado. Está relacionada à velocidade de escape. Se der tempo eu falo sobre isso, mas talvez tire um pouquinho da nossa atenção. Mas enfim, no TCC eu lembro que eu falei sobre isso. Se esse K ele é maior do que zero, você tem uma geometria fechada, que é de uma esfera. Você tem uma geometria com determinadas propriedades iguais à propriedade de uma esfera. Que propriedades são essas? Por exemplo, a soma dos ângulos de um triângulo. A soma dos ângulos, a soma interna dos ângulos de um triângulo deixa eu ver, vai ser 180, né? Se não me engano. 180, né? Desculpa aí se estiver me confundindo, mas se não me engano é 180. Ele vai ser maior do que isso. Se for uma esfera. Se eu botar uma esfera, a soma dos triângulos vai dar um valor maior do que isso, que é 180, se não estiver me enganando. Se você tem um universo com uma K menor do que zero, você tem uma geometria hiperbólica, que é uma geometria parecida com a sela de um cavalo, né? Você vê esse universo aqui, do meio, ele vai ser essa geometria. O princípio cosmológico é satisfeito por essas geometrias, porque se você tipo, digamos assim, uma baratinha numa esfera, né? Ela vai observar sempre a mesma curvatura. Para onde for que ela olhe, ela vai ter sempre a mesma curvatura. E ela pode andar, até que ela nunca vai encontrar fim, porque é uma esfera. Ela é uma geometria limitada, né? Só que ela não tem uma borda. Ela não tem o fim do universo, né? Digamos assim. E o universo fechado, ele é um universo finito, porém ilimitado, que era o que Einstein pensava. O universo aberto, o universo hiperbólico, ele é infinito, certo? E se você tiver K igual a zero, você vai ter uma geometria plana, que é a mais fácil de você entender. Se você está em um plano infinito, você não vê fim, por ser infinito. Você vai sempre observar a mesma geometria. Então é por isso que o princípio cosmológico é satisfeito por essas geometrias. Ok? Certo? Quando você resolve as equações de Friedmann, você não encontra pronto um modelo cosmológico. Tá aqui, você resolveu as equações, você tem um modelo. Não, você precisa de alguns parâmetros para determinar que universo é esse que você está tendo aí, que você está observando, né, que você vive, por exemplo. Como seria o nosso universo. Esses parâmetros eles são números adimensionais que são obtidos a partir de outras grandezas, outras relações. Como, por exemplo, aliás, desculpa, não são adimensionais, tá certo? São funções de tempo também, como, por exemplo, o parâmetro de Hubble. O parâmetro de Hubble é definido como a razão entre A ponto, que é a derivada primeira do fator de escala, por A. Então, a taxa de expansão. O parâmetro de Hubble, ele me diz como o universo está evoluindo, como está se expandindo, certo? E é uma função do tempo, ok? Temos o parâmetro da densidade. Ele é, digamos assim, ele é medido como a razão entre a densidade do universo e a densidade crítica.
Essa densidade crítica é a densidade que o universo tem que ter para ele ser plano. Essa geometria aqui que nós vimos, essas geometrias, elas são determinadas pelo conteúdo energético do universo. Então, se o universo tem uma determinada densidade, que é a densidade crítica, ele se torna um universo plano. E, claro, se a densidade do universo for igual à densidade crítica, esse ômega é igual a 1. Né? É sim adimensional, certo? É sim uma constante, um parâmetro adimensional. E também você tem um parâmetro de desaceleração, ok? É um número que vai medir a taxa de desaceleração ou aceleração do universo. E também, é claro, você pode ter relação entre eles e tal. Eu não vou mostrar aqui porque leva um pouquinho mais de tempo. Certo? Então, como é que eu vou solucionar essas equações? Essas equações que eu já obtive? Bom, o primeiro passo para encontrar a solução dessas equações é o determinar uma equação de estado. Você voltando lá para aquelas equações de Friedman, você vê que o parâmetro de aceleração do universo, né? Desculpe, o parâmetro A, parâmetro de escala, ele vai depender da densidade do universo, né? Como você vê aí na equação 2, ele está associado à densidade do universo e ao K também. E também a pressão, como você tem na equação 3, na equação 4. Então, nós conseguimos resolver esse sistema de equações, que tem três variáveis, né? Você tem A, tem ρ e tem P. Também tem K, mas K tem uma outra associação, né? E está mais associada ao ρ também, tá certo? O conteúdo de matéria do universo. Mas, enfim, você vai conseguir encontrar a solução dessas equações a partir dessa equação de estado, que é uma equação que associa a densidade com a pressão. P é igual a ômega vezes ρ, certo? Então, vamos lá. Esse ρ aqui, ele vai ter valores diferentes para diferentes componentes do universo. Vejamos como é que isso acontece. Nós vamos fazer soluções para o universo com o universo plano, por serem soluções mais fáceis, que são soluções com K igual a zero. O universo ele pode ser dominado ou por matéria ou por radiação. Para o universo plano dominado pela matéria, nós temos K igual a zero e ρ igual a zero. Certo? Então, o que nós vamos fazer lá nas equações 2, 3 e 4, as equações de Friedman, e substituir K igual a zero, ômega igual a zero. E com o trabalho aritmético de cálculo, nós vamos chegar a esses resultados. Vamos encontrar como a densidade do universo evolui a partir de uma densidade inicial de um determinado momento, como o parâmetro de escala, o A de t, evolui, e a idade do universo. Essas são as três informações que nós vamos obter. Como a densidade do universo evolui, como o fator de escala do universo evolui, como é que ele se expande e tal, e qual é a sua idade, né? Então a idade do universo vai ser dada por 2 sobre 3 vezes o parâmetro de Hubble menos 1 sobre o inverso do parâmetro de Hubble. Ou você poderia botar 2 sobre 3 H0. H0 é o parâmetro de Hubble em determinado momento. Okay? O parâmetro de Hubble, ou constante de Hubble, não é exatamente uma constante. Ele é uma constante para determinado momento. Só que conforme o universo evolui, ele também está mudando. Como você viu lá, ele é uma razão entre A ponto e A. Certo? Pois bem, então esse aqui é o universo dominado pela matéria. O que é dominado pela matéria? Estou dizendo que ele é dominado pela matéria porque a matéria vai ter uma ação predominante. Ela vai influenciar mais o universo. A expansão do universo. A expansão do universo vai obedecer a essas equações. Então você tem aí o universo dominado pela matéria. Nós podemos encontrar soluções para o universo plano, K igual a zero, só que agora ele é dominado pela radiação. E o ômega vai ser igual a 1/3, certo? Esse resultado de 1/3, ele vem da teoria da radiação. Vem da pressão da radiação.
ok? Então, para K igual a zero e ômega igual a 1/3, nós temos novamente relações da densidade, relações do fator de escala, certo? Né? E da idade. Então, você tem duas relações da densidade, né? A densidade em função de t0 e t ao quadrado, e relacionada ao fator de escala, né? Essa primeira equação, equação 12. Você vê aqui uma diferença, primeira, que a densidade do universo dominado pela matéria, ele decai com o cubo de A. Para o universo dominado pela radiação, ele cai em relação à quarta potência. Por quê? Porque a energia da radiação ela está associada ao comprimento de onda, né? Só que como o universo está em uma expansão, você vai observar também uma variação nesse comprimento de onda, certo? Então a radiação está decaindo porque o universo está aumentando, e a radiação também está decaindo porque ela sofre o efeito Doppler. O efeito Doppler é uma variação do comprimento de onda devido à fonte estar em afastamento ou expansão, certo? É o redshift. Então a energia ela decai mais rápido. Quando você vai examinar essas equações, você percebe também que o universo dominado pela radiação, ele expande mais rápido, né? Esse fator de A de T aí está sendo levado ao meio. Nessas equações aqui, T0 é uma constante, tá, pessoal? Então é T sobre T0. T0 é uma constante, é uma determinada constante. Então, o universo dominado pela radiação, ele expande mais rápido e ele é mais jovem. A idade dele é dado por h elevado ao meio, né, inverso de h dividido por 2, que é menor do que o tempo para o universo dominado por matéria. O que isso significa? Significa que o universo, que em determinado momento ele tem uma mesma... Dado dois universos, um dominado pela matéria, outro dominado pela radiação, se em dado momento da sua história eles têm a mesma constante de Hubble, esse universo dominado pela matéria, ele é mais antigo e demorou mais tempo para chegar nessa constante de Hubble do que o universo dominado pela radiação. Tá certo? Então, como a densidade de energia ela decai mais rápido que a densidade de matéria, se você tem um universo que tem matéria e radiação, que é o nosso caso, ele vai dominar, a radiação vai dominar primeiro, só que ela vai cair mais rápido que a matéria. Então, no futuro, a matéria vai dominar. Então, o nosso universo, no início, ele foi dominado pela radiação e depois ele foi dominado pela matéria. E hoje ele é dominado por outra coisa que eu já vou dizer para vocês. Certo? Soluções com curvatura, nós temos o seguinte comportamento. Se o universo é um universo aberto, ele se expande até um certo momento e depois ele vai contrair e teremos um Big Crunch, que seria algo diferente do Big Bang. Basicamente seria um universo em ciclos, né? Um universo sanfona, se você preferir. Tem o Big Bang, ele expande, depois ele contrai de novo, tem o Big Crunch e por aí vai. O universo aberto teria esse comportamento. O universo plano, ele é infinito, ele se expande para sempre, porém com a velocidade final igual a zero, próxima de zero. E o universo hiperbólico, o universo aberto, ele se expande para sempre, né? Ele se expande para sempre com a velocidade final constante. Né? O universo aberto, aliás, ele se expande para sempre. O universo fechado, que é o universo com K maior do que zero, é o universo que você vai ter esse Big Crunch, certo? Universo fechado. Então essas seriam as soluções para o universo com curvatura. Aí, pessoal, como eu falei no início, o Einstein ele fez um chutezão e disse que o universo ele possui uma coisa chamada de constante cosmológica, que seria uma antigravidade. Depois que foi provado, no final da década de 30, que o universo estava expandindo, o pessoal descartou a constante cosmológica. Mas aproximadamente há uns 20 anos atrás, os astrônomos cosmólogos, perceberam que o universo estava em expansão. Portanto, a constante cosmológica voltou à tona, tá certo? Então, as equações de Friedmann com constante cosmológica, elas são assim. Essa constante cosmológica é o lambda, tá certo? Como eu falei, ela funciona como uma antigravidade.
Como é que ela influencia o nosso universo? É influencia na sua aceleração. Se o universo ele tem uma constante cosmológica que é positiva, esse universo vai expandir para sempre. Se ele possui um universo, se nós temos um universo com constante cosmológica negativa, ele não vai expandir para sempre, vai expandir até um determinado momento e vai colapsar depois. Ou seja, ele vai encolher, aliás, ele sempre vai encolher, tá certo? Então, constante cosmológica negativa, independente da sua geometria de K, o universo vai colapsar, ele vai encolher até colapsar. Constante cosmológica positiva, independente do valor de K, o universo vai se expandir para sempre. Então, quais são as limitações da cosmologia newtoniana? Primeiro, ela não tem geometria. Nós introduzimos geometria aqui mais uma vez por motivo didático, porque temos que saber, o estudante tem que entender que o universo possui geometria. Na teoria newtoniana, a pressão não contribui para a expansão, só que na relatividade geral ele sim contribui. E a expansão acelerada não é contemplada pela cosmologia newtoniana. Aquelas questões da solução com constante cosmológica, tem uma solução muito legal que é a solução do universo de Sitter, que é um universo vazio, sem matéria, que está em expansão, certo? Um universo desse modo e vai expandir de uma forma exponencial. Você vai crescer de uma forma muito, muito, muito rápida. Ok? E existe um valor teórico para esse modelo cosmológico. Então, essas são as limitações. A aplicabilidade. Tem uma boa aplicação teórica para universos planos, sem geometria, né? Geometria igual a zero, e dominados pela matéria e sem constante cosmológica. O nosso universo é assim? Olha, segundo a maioria dos cosmólogos, o universo é plano. Existem dúvidas, mas pelo visto o universo é plano. A Terra não é plana, mas o universo é, né? O universo é dominado pela matéria? Não. Ele já foi dominado pela matéria, mas ultimamente ele é dominado pela constante cosmológica. Então ele está em aceleração. Ah, Jardel, o que é constante cosmológica mesmo? A constante cosmológica ele é um termo das equações de Einstein. O que causa a constante cosmológica? A gente não sabe direito, certo? Pode ser a energia escura, né? A gente acredita que existe uma componente escura que a gente não consegue observar, que é chamada energia escura, que acelera o universo, ok? Certo? Então ele não é aplicável ao nosso universo muito bem. Porém, tem a maior aplicação de uso pedagógico para você ensinar em cosmologia. É muito mais fácil, né? Se você quiser pegar o meu TCC, você lê ele, você vai conseguir aprender melhor, você vai conseguir entender. Não somente o meu TCC, mas qualquer outro trabalho que use a cosmologia newtoniana, que mesmo você não tendo conhecimento em relatividade geral, você vai entender bem. Vai poder aprender muita coisa. Tá certo? Então, esse foi nossa apresentação de hoje, né? Nós podemos ver aí as propriedades do universo, né? Mostrar como é que nós podemos introduzir uma pessoa à cosmologia sem relatividade geral. Nós conseguimos encontrar as equações básicas, porque o que eu quero que vocês entendam, principalmente, é como é que o jogo da cosmologia funciona, certo? Ou seja, a cosmologia parte do princípio cosmológico, encontra equações dinâmicas do universo, a partir das observações, determina os parâmetros cosmológicos, aplica nas suas equações e consegue encontrar um modelo cosmológico. É assim que a cosmologia funciona, tá certo? Então essa metodologia, ela proporciona você entender isso. E pessoal, essa foi a nossa apresentação. Quem gostar aí, temos aqui nossas referências. O primeiro é meu TCC e outros livros muito melhores, né? Infelizmente tudo em inglês. Somente esse último artigo aqui é em português, né? Cosmologia Newtoniana, um passo intermediário em direção à relatividade geral, que é também um bom trabalho, é um bom fonte de informações. Então, pessoal, esse aqui é o meu e-mail, né? joaojardelira@gmail.com. Esse é o meu Instagram, por onde vocês estão vendo isso. E, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fique com Deus. Tchau.